Olá, bom dia, L1 no ar. Estamos chegando com as notícias dessa terça-feira. Muito obrigada pela companhia. Seja bem-vindo, bem-vinda. Você vê imagens ao vivo agora da Avenida Fernandes Lima, ao fundo a parte alta da capital. Nesse dia ensolarado, terça-feira de solzão aqui na capital, 30 graus é a temperatura neste momento em Maceió. Nós temos imagens de um outro ponto. Vamos acompanhar juntos a próxima imagem que a gente tem agora. Será que a gente tem imagem do Agreste do Estado? Nessa outra imagem, a gente ainda aqui na capital, ao fundo, Praia da Avenida, Praia do Sobral. Olha aí que tempo lindo, céu aberto, poucas nuvens no céu agora. É solzão, como a gente já falou. Temperatura tá na casa dos 30 graus agora. Imagens aí, ó, da Praia da Avenida, Praia do Sobral, aquele trecho ali da Assis Chateaubriand, para quem segue em direção ao litoral sul do estado. Vamos aos destaques do L1 de hoje. 10 pessoas foram presas em uma operação de combate a crimes contra a mulher em Maceió e outras cidades do estado. Os casos de envenenamento, vamos saber como desconfiar, se tem como desconfiar e o que fazer nessas situações. O movimento de compras de quem está em busca dos melhores descontos da Black Friday. E aqui no estúdio nós vamos receber uma advogada especialista em direito da família para falar sobre a herança e o processo de partilha de bens, motivo de muitas vezes desentendimento entre os parentes, entre a família, né? E os detalhes de mais uma edição do Encontro de Contadores de História de Alagoas, que acontece no próximo mês. A gente vai trazer todos os detalhes de como você participar desse encontro. Vem com a gente, não deixe de participar do L1, mande a sua foto nos acompanhando, pode ser em casa, pode ser no trabalho, faz o registro, aquela foto no capricho, manda para o 994030740, esse é o número do nosso WhatsApp, é o nosso canal de comunicação. Você no L1 é o nosso momento de interação, então estamos aqui aguardando, esperando a sua foto. O L1 começa agora no seu canal 7. Você também pode nos acompanhar ao vivo pelo portal gazetaweb.com, no YouTube TV Gazeta L Oficial. Continue com a gente. A TV Gazeta é de Alagoas e há 50 anos é feita para você. A gente começa essa edição do L1 falando da prisão de 10 pessoas hoje pela manhã, suspeitas de crimes contra a mulher em uma operação deflagrada pela Polícia Civil. A Operação Frida tem como objetivo de cumprir mandados de prisão contra acusados de crimes de violência contra a mulher, violência física, estupro, tentativa de feminicídio, violência patrimonial e outros delitos contra a mulher. 10 mandados de prisão já foram expedidos pelo Poder Judiciário do Estado na ação aqui em Maceió, Arapiraca, Palmeira dos Índios, Santana do Ipanema e Pão de Açúcar. Essa ação foi aqui na capital e também nessas cidades que a gente acabou de citar. É comandada pela delegada Ana Luísa Nogueira e conta também com a participação de uma equipe principalmente composta por mulheres. Vamos dar uma conferida agora no trânsito para você que está se organizando, vai sair de casa agora, 11 horas e 5 minutos. Vamos dar uma olhadinha no trânsito em Maceió. A gente já tem esse trecho aqui, ó, pelo aplicativo. Olha como é que está o trânsito na Avenida Fernandes Lima e boa parte da Avenida Fernandes Lima, principalmente para quem segue agora em direção à parte alta da capital. É um trânsito mais intenso nesse horário agora, se aproximando do fim da manhã. Sentido contrário, quem vem da parte alta em direção ao centro da cidade, por exemplo, já pega um trânsito mais ameno, mais moderado, é o que o aplicativo traz para a gente agora. Cleto Campelo, em um trecho da Cleto Campelo, trânsito intenso. Cleto Campelo, que é uma área de comércio ali no Jacintinho, então normalmente o trânsito ele fica bem movimentado. E aí a gente traz também para quem segue em direção ao terminal rodoviário, vai passar pela leste-oeste, nesse trecho aqui, ó. O trânsito está moderado, o trânsito está tranquilo e nesse trecho o trânsito moderado já se aproximando ali pertinho do terminal rodoviário de Maceió. Bora dar uma verificada então no trânsito agora no centro de Maceió. Quem tem alguma coisa para resolver nessa região do centro, já ficar atento ao trânsito no centro da cidade, destacando aqui, ó, Rua do Sol, tem um trecho em que o trânsito está mais intenso, aqui na Dias Cabral. O trânsito no centro de Maceió, em algumas ruas, o que a gente vê é um trânsito bem mais intenso. É o que o aplicativo traz para a gente agora,
para você que está seguindo por esse trecho. Assis Chateaubriand, trânsito livre, bem tranquilo para quem segue ali em direção ao litoral sul do estado. E aí a gente tem esse trechozinho da Siqueira Campos, aquela região ali do Parque da Pecuária. Aqui para situar você melhor, trânsito moderado está fluindo bem nesse trecho aí da Siqueira Campos. Temos imagens ao vivo para compartilhar com quem está em casa nos acompanhando agora. Olha o comecinho da Ladeira Geraldo Melo, o trânsito está fluindo bem agora, nenhum ponto de congestionamento, um trânsito bem tranquilo, por sinal. E a rotatória, para quem pega aqui pela Tomás Espíndola até a Praça do Centenário, o trânsito também está bem tranquilo nesse ponto, nesse trecho aqui que a gente acompanha nessa imagem ao vivo. É a nossa rodada de trânsito aqui no L1 para ajudar você que está chegando na cidade agora, vai sair para algum lugar, vai resolver alguma coisa em pontos específicos da cidade, ficar atento então ao trânsito em Maceió. Imagens de um outro ponto nós temos também, vamos conferir juntos. Agora a gente mostrou o começo da Ladeira Geraldo Melo, olha o finalzinho, bem tranquilo em toda a extensão pelo que a gente está acompanhando aí, do começo ao fim, o que a gente vê é um trânsito bem tranquilo nesse fim da manhã, nessa terça-feira. Para você que segue esse trajeto, vai passar pela Ladeira Geraldo Melo, esse cruzamento aí da Pedro Paulino, trânsito fluindo bem. Quem segue pelo viaduto em direção ao centro da cidade, trânsito também está tranquilo, nenhum ponto de congestionamento, é o trânsito em Maceió para ajudar você que está saindo de casa, vai se organizar, vai voltar para casa agora, então ficar atento ao trânsito aqui em Maceió. Vamos dar uma olhadinha agora nos destaques do GazetaWeb.com. O governo federal iniciou na última semana o processo para herdeiros e pensionistas. E aí a gente vai acompanhar aqui outros destaques na Gazeta Web. Vamos abrir aqui o portal para a gente poder verificar. Ó. Gazeta Web está trazendo aqui uma homenagem. Mestre na Justiça, desembargador Orlando Rocha recebe honoris causa do SESMAC. Orlando Rocha Filho é um dos fundadores do SESMAC e é conselheiro da FEJAL. Uma homenagem aqui, o mestre na Justiça. É destaque aqui na nossa página gazetaweb.com, você acompanhando aqui com a gente. Tem também detalhes sobre a investigação. A Polícia Civil investiga se o jovem encontrado morto em Arapiraca sofreu overdose provocada por disputa no tráfico. É um caso aqui que está sendo investigado pela Polícia Civil. É destaque também na nossa página aqui, gazetaweb.com. O IML aponta a causa da morte como indeterminada. Inteligência apura se a vítima foi obrigada a ingerir esse produto combinado. Destaque, então, que você acompanha aqui na nossa página gazetaweb.com, que está trazendo também essa operação que a gente trouxe, uma operação, logo no começo do jornal a gente falou dessa operação que está em andamento. Até o momento, 10 pessoas foram presas. É uma operação de combate aos casos de violência contra a mulher. A operação que acontece aqui em Maceió e também em cidades do interior do estado é destaque também aqui na nossa página gazetaweb.com. Estou subindo um pouco mais para mostrar para você esse íconezinho aqui. Você pode clicar e ter acesso ao nosso jornal ao vivo também pelo portal gazetaweb.com. É só acessar gazetaweb.com, notícias onde quer que você esteja e também acompanhando a nossa programação ao vivo através do gazetaweb.com. E 2 casos de envenenamento foram registrados em Alagoas esse mês. O que chama a atenção é que os 2 casos foram provocados pelos ex-companheiros das vítimas. Um deles foi no bairro do Ipioca, no litoral norte de Maceió. Essa ação foi registrada pelas câmeras de segurança que a vítima instalou na própria casa depois de desconfiar que o ex-companheiro invadia o local. O caso aconteceu na tarde da última quinta-feira. Depois de invadir a casa da vítima, o homem olha pela porta para ver se alguém está vindo. Depois, pega uma seringa e injeta o veneno em uma garrafa de água. A ação dura poucos minutos. Antes de ir embora, ele ainda conserta a porta para não levantar suspeitas da invasão. Ele foi preso pouco tempo depois.
As próprias imagens das câmeras de segurança que a vítima sabiamente colocou ali na sua residência, deixa claro o cometimento do crime. Quando ele foi autuado em flagrante, ele foi submetido à audiência de custódia e o juiz converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Então, ele está nesse momento cumprindo pena no sistema prisional. O homem chegou a confessar que injetou o chumbinho na água, mas em depoimento à Polícia Civil, ele mudou a versão e disse que achava ter colocado laxante na água da ex. Segundo a polícia, o casal ficou junto durante 10 anos. Mesmo com a separação e com a medida protetiva, o homem continuava perseguindo a vítima e invadia a casa sempre nos horários que ela não estava. A vítima suspeita que já estava sendo envenenada há algum tempo pelo ex-companheiro. São 3 situações aí que estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Primeiro, um crime de ameaça que originou o requerimento parte da vítima da medida protetiva de urgência. Vejam que ela vivia no relacionamento com essa pessoa durante um determinado período e por conta das constantes ameaças ela resolveu dar um fim no relacionamento e terminou requerendo a medida protetiva de urgência. O segundo crime é o descumprimento da medida. A medida foi deferida no início do mês de novembro e a partir do momento que ele invade a residência dela, ele não poderia sequer se aproximar daquele local. Ele já cometeu um crime que é um crime que tem pena grave, inclusive uma pena que foi aumentada, que é o descumprimento da medida protetiva de urgência. E, além disso, o terceiro fato é a possível tentativa de feminicídio. Então, a partir das imagens que foram, inclusive, amplamente divulgadas pela imprensa, o material que ele colocou na água, ele já foi apreendido aqui pela polícia e foi encaminhado na data de hoje ao Instituto de Criminalística. Então, a questão do laudo, que é aquele que vai provar que aquele material era tóxico, poderia causar envenenamento, já foi encaminhado para o IC, que é o responsável para realizar a perícia técnica, e a partir do recebimento desse laudo, se constatando que esse material realmente era um material passível de envenenar a vítima, ele também vai responder pelo crime de tentativa de feminicídio. Esse foi o segundo caso de envenenamento registrado em Alagoas esse mês. No dia 16, 2 mulheres passaram mal em Penedo e foram levadas para o hospital depois de almoçar com o ex-companheiro de uma delas. A polícia suspeita que o idoso de 84 anos colocou veneno na comida das vítimas. A polícia científica recolheu na residência um produto com características semelhantes a chumbinho. Ouvimos os familiares da vítima e as testemunhas e acionamos o Instituto Criminalística para as providências cabíveis diante dos fatos. Diante disso, vimos que a principal linha de investigação aponta para uma tentativa de homicídio, seguida de suicídio, pois ficou constatado que nesse dia a vítima teria feito um almoço e ao sair para chamar a vizinha, a qual também é vítima, voltaram para sua residência e então almoçaram. Logo após, ambas as vítimas começaram a passar mal e foram encaminhadas para a unidade de emergência, onde ficaram internadas em estado grave. A filha da vítima e do suposto autor, então, foi à residência dos seus pais. Chegando lá, constatou que o seu pai também estava passando mal, com os mesmos sintomas. Porém, o mesmo não queria ir ao hospital, pois queria morrer, segundo ele. Mesmo assim, foi levado à força para a unidade de emergência. Lá, o mesmo sofreu um infarto e veio a óbito. As vítimas receberam alta 2 dias depois. Muita gratidão. O que eu passei, eu não desejo para o meu pior inimigo. Eu estou muito feliz por estar aqui contando da história. Ela ligou e perguntou se eu estava em casa. Eu disse, estou. Ela disse, vai vir almoçar? Aí eu disse, vou. Se você quer que eu vá, eu vou. Aí foi quando aconteceu. Aí eu fui, era mais de 1h da tarde. Aí quando eu cheguei lá, a gente foi almoçar. Eu fui chegando e já fui almoçando. Ele começou a comer o feijão tropeiro. E foi exatamente onde ela sentiu o gosto ruim, primeiro, entendeu? Aí depois foi quando eu fui provar. Aí eu também comi pouco, ela também comeu pouco, que foi a nossa sorte, né? Que nem o médico falou. Pois é, esses casos chamam a atenção, né? Nem todo mundo tem a mesma sorte de se deparar com uma situação como essa e sair com vida. A gente tem aí uma morte registrada no mês passado por envenenamento. Vamos falar ao vivo com Silas Emanuel. Quais são as orientações, Silas? Bom dia, seja bem-vindo. Para essas pessoas que enfrentam esses casos, né? Em relação a envenenamento.
Exatamente, viu, Cris? Muito bom dia para você, bom dia para todos que nos assistem, né? Realmente, casos de envenenamento vêm chamando a atenção, principalmente nos últimos dias, né? Aqui no nosso estado como um todo. E é justamente para fazer esse alerta que a gente conversa agora com a enfermeira Beatriz Santana, que coordena o SAMU aqui em Alagoas, e vai nos dar umas dicas práticas, né? Não só para identificar, mas o que fazer também, né, Beatriz? Primeiramente, muito bom dia para você. É uma dúvida muito comum, né? Porque, assim, muitas vezes as pessoas não sabem, mas acabam ingerindo, né, algo que possam estar envenenando, como por exemplo chumbinho, né, que é algo mais comum, que geralmente veneno de rato, como o pessoal fala no singular. Como identificar que você por descuido ou até mesmo por ingerência ali tocou no produto, colocou na boca ou até mesmo consumiu sem saber? Quais são as dicas, né? Quais são os sinais que eles dão? Bom dia, Caio. Então, é bem comum, né? A gente tem tido bastante ocorrências, como você disse, alguns casos são realmente um acidente, e alguns são intencionais, né? Então, quais são os sinais que você pode estar atentando para que você pode ter ingerido algum tipo de ou estar envenenado? Primeiro, a boca começa a salivar mais, tá? É um dos primeiros sintomas, um dos primeiros mesmo. A boca saliva mais, você pode ficar com a vista, né, com mais lágrimas. Então, você tem uma produção, certo, desses exudatos, dessas secreções aumentado. O que é que pode também acontecer? Dor na região da barriga. Então, você ingere aquele alimento que está contaminado, né? E não é imediato, tá certo? Mas, posteriormente, você começa a sentir uma dor nessa região, que a gente chama de região epigástrica, bem no pezinho da barriga, né? E aí, os sinais que podem estar piorando, né? Essa salivação maior, ela vai ficando espessa, como se você tivesse com dificuldade de deglutir, né, de engolir, tá certo, pessoal? E outra questão também é a dificuldade de respirar, porque você tem um aumento dessas secreções e o pulmão começa a ficar cheio de secreção também. Então, você começa a ter dificuldade de respirar e aí é um sinal já de alerta que você precisa procurar imediatamente, né, um serviço de emergência ou ligar 192. Duas perguntas em uma só. A primeira delas é: quanto tempo, né, essa situação? Isso é algo que é rápido ou é mais demorado? Porque a gente vê, por exemplo, em filmes, em séries, né, o pessoal tem costume de associar, é tudo muito rápido. Isso na vida real assim também ou isso são intervalos mais espaçados? E a segunda pergunta numa só é se todo envenenamento, o caso de envenenamento gera esses sintomas, eles são sintomas padrões ou especificamente o chumbinho que nós estamos falando aqui? Então, nesse caso é o chumbinho, tá certo? Porque medicação você vai ter outros sintomas, tá? E a depender do nível, tá? Vai depender da quantidade de chumbinho. Então, se você ingere mais chumbinho, a propensão é que você tenha todos os sinais e sintomas mais rapidamente. Então, se você ingere uma menor quantidade, esses sinais e sintomas eles vão se apresentando mais lentamente. Lembrando que, independente de quantidade, é um envenenamento. Então, você precisa ir para uma emergência. Por quê? Porque aquilo ali não é para estar no seu corpo. Ele vai causar efeitos que podem levar a um problema grave, né, consequências graves e até a óbito. Sim. E o que... Claro que em momentos de desespero, algumas pessoas tomam algumas medidas, né? É comum, dito popular, o pessoal toma leite para cortar o efeito e tal. Mito, verdade, né? E o que se fazer? Naturalmente, acionar o serviço móvel de urgência é a primeira coisa, né? Bombeiros também, se for o caso, mas assim, tem algo que se possa ser feito para tentar mitigar o efeito do envenenamento? Ligue 192. Não faça, não beba nada, não tome café, água, leite, nada disso. Não dificulte o que a gente pode, né, cuidar. Porque o que é o certo é a gente fazer ou uma lavagem gástrica com carvão ativado, que a gente não tem em casa, que é uma coisa, né, hospitalar, é um medicamento hospitalar e que você não vai fazer. Então não faça nada, não tome nada, porque qualquer medicação ou se você ingerir alguma coisa que não deve, pode piorar e aí você levar mais, né, ter mais consequências que não é o desejado. Normalmente, né, o SAMU ele tem alguns serviços como dicas serem dadas, né, para as pessoas irem fazendo em casa, mas num momento como esse não se tem o que fazer realmente, percebeu qualquer coisa fora do comum, já acionar e só esperar. Isso, aciona e espera, que aí a gente vai fazer, nesse caso, quem vai fazer o atendimento é o atendimento de emergência, é o SAMU, e a gente vai levar para o ambiente hospitalar para fazer a medicação, que é uma medicação hospitalar. Naturalmente, normalmente, há um indício de que quem ingere veneno pode vir a óbito, mas
o tempo nesses casos ele é fundamental, né? Sim, é fundamental. É como eu disse, dependendo da quantidade, né, de chumbinho que a pessoa ingere, né, então os efeitos são mais rápidos e aí o atendimento tem que ser o mais rápido possível. E aí é importante que se você toma muito, os efeitos vão ser mais rapidamente perceptíveis. Então, se você a pessoa já começa a sentir dor epigástrica, salivando muito, né, com vontade de vomitar, diarreia que pode acontecer e essa dificuldade de respirar, que geralmente vem com sibilos, então a pessoa começa a respirar e fazer barulho, tá? Que dá para escutar, Então, isso quer dizer que a pessoa já está numa situação grave, então não tem o que esperar, né? Eu moro a 100 metros da UPA, leva para a UPA. Tá certo? Então, a gente até orienta, às vezes, no telefone, diz, não, eu moro a 1 quilômetro da UPA. Às vezes, a gente está com muita ocorrência no momento e vai demorar um pouquinho. Leve para a unidade de pronto atendimento o mais rápido possível, se você consegue chegar mais rápido que o SAMU. Se não, ligue 192 que a gente vai fazer o atendimento. É até uma dúvida muito comum, né? Porque agora as UPAs, por exemplo, elas são as portas de entrada para os hospitais, né? Num caso como esse, moro perto de um hospital público, estou no bairro do Trapiche e moro no HGE, perto do HGE. Posso ir direto ao HGE ou é o caso de realmente esperar o SAMU levar para uma UPA e da UPA para o HGE? Porque agora tem essa situação, né? Nem todos os hospitais públicos eles estão recebendo de imediato. No caso de suspeita de envenenamento, pode ir para o HGE se você mora próximo, tá certo? Agora, se você não mora próximo do HGE, vá para uma UPA. Certo? Entendi. E nós falávamos aqui desses 3 casos, né, num curto intervalo de tempo, mas infelizmente não é algo comum, né? Infelizmente, não é uma coisa incomum, é uma coisa bem comum. Por quê? Porque a gente está, certo, num momento hoje que a saúde mental das pessoas está muito frágil. E aí a gente tem que trabalhar bastante essa questão de fortalecimento da saúde mental da população, porque alguma das alternativas, né, quando você está no desespero, é você tentar mesmo suicídio, né? Então, assim, o envenenamento, ele tem crescido, é um dos casos que vem aumentando aqui no SAMU. Só para vocês terem uma ideia, nesse ano, a gente já atendeu mais de 400 casos, então é muito caso, se a gente for pensar. Tá? Então, investigue, fique atento, observe sinais de mudança de comportamento daquela pessoa, né? Se ela vai no mercado sem nenhuma explicação, né? Se ela trouxe algum objeto diferente, um pozinho. Então, fique atento, né? Eu trago esse alerta mesmo para os familiares, porque às vezes a gente, numa observação, né, mais um pouquinho, a gente percebe que a pessoa está diferente e ela pode sim ingerir essa medicação que não é para a gente, né? É para rato, é agrotóxico, não é para o humano. Tá certão, Beatriz. Obrigado, viu, pela sua participação aqui no L1. Então, isso aí, viu, que são dicas práticas e fatos que podem ajudar a salvar vidas, né? Não só o identificar o pós, mas o pré também, né? São cuidados realmente que podem fazer toda a diferença no final. Estou voltando com você. Silas, e muito interessante também a fala da Beatriz, da enfermeira, representando aí o SAMU, coordenadora do SAMU, em relação à questão dessa prática, né? Tomam água, tomam um copo de leite para tentar cortar o efeito do veneno, daquela substância que foi ingerida, e nada disso é válido. É importante, claro, colaborar com o trabalho das equipes, né, Silas? Muito obrigada, viu, pelas suas informações. E o governo federal iniciou na última semana o processo para que herdeiros e pensionistas solicitem a restituição de valores descontados indevidamente por entidades associativas nos benefícios de segurados já falecidos. Em Alagoas, a solicitação do ressarcimento pode ser feita de forma gratuita na Casa de Direitos de Maceió e também de Arapiraca. Para quem busca o atendimento, a Casa de Direitos de Maceió funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até às 5 da tarde, no Mirante do Jacintinho. Já em Arapiraca, o atendimento ocorre no mesmo horário, na rua Manuel Marcelino, bairro Itapuã. E na próxima sexta-feira é o dia oficial da Black Friday. No comércio de Maceió, muitos consumidores já estão fazendo pesquisa de preços e os lojistas aproveitam, claro, para iniciar as promoções. Nas ruas do centro, movimentação intensa. Todo mundo de olho nos preços, aguardando os descontos da Black Friday. Por onde se olha, o clima natalino vem roubando a cena. Assunto que a Elizabeth conhece bem. A aposentada é apaixonada por Natal e já está olhando o que levar de presente para a família. Antecipando, a gente procura com mais calma, o comércio está com menos movimento e a gente tem mais poder de escolha. Faço pesquisa, né? Mas se tem a Black Friday, a gente tem que aproveitar, né?
que hoje em dia a gente tem que economizar. Já a Uênia veio buscar uma árvore de Natal e busca por melhores condições de compra. Os preços estão viáveis, né? Mas como vem a Black já está se aproximando, já começou, né? Mas como já está fluindo, a gente espera que dê mais uma baixadinha no preço. Então, vamos esperar mais um pouquinho para que melhore mais, a gente leve mais do que aquilo que a gente deseja levar, né? E para atender a demanda, as lojas se prepararam. Estamos preparados desde o início de novembro, né? Nós vestimos a camisa do Natal aqui, como você está vendo, né? E a expectativa é que a partir de sexta-feira do Black Friday, né, semana do Black Friday, já estamos na semana do Black Friday praticamente, a expectativa é de aumentar o fluxo de venda, né? Já que estamos aqui com uma variedade muito grande de produtos natalinos e com preço especial. Os produtos aqui de R$ 9,99 por R$ 5,99, árvores montada completa de R$ 4.900 por R$ 3.200, temos bolas e enfeites natalinos a partir de R$ 5,99. E não são só os itens natalinos que estão em oferta. Todo o comércio se preparou para a Black. A gente começa a fazer os preparativos, negociar com o fornecedor em torno de 60 dias, 90 dias antes da Black. A gente já compra o produto direcionado para aquele evento, então é tudo diferente. Então termina que o cliente é que sai ganhando, porque a gente tem a condição de pagamento. Se o cliente hoje quiser pagar no Pix ou no dinheiro, tem um desconto maior, que a maioria das lojas estão fazendo isso. E é uma data que realmente para a gente faz muita diferença e é muito importante para o comércio. E essa preparação vem dando resultados. Segundo um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, em parceria com o SPC Brasil, 7 em cada 10 brasileiros têm a intenção de usar a Black Friday para as compras de Natal. E um grande desafio nesse momento das lojas físicas é evitar que o consumidor migre para o mundo virtual e seja atraído pelas condições facilitadas de compras na internet. Hoje o cliente pesquisa na internet, quando ele vem na loja, ele já vem com o preço da internet. Então ele já vem focado naquele produto. Tem produto não, que o cliente faz questão de ver, sentar no produto, ele quer deitar no produto, ele quer olhar o tamanho do produto. O cliente tem que olhar a diferença não é nem de preço, porque às vezes se publica pesquisa, que às vezes dá uma diferença de 100%, mas você tem que ver a qualidade do produto. Então você hoje pode pesquisar, mas você procure ver o fornecedor, procure ver o preço e a qualidade do produto, hoje é fundamental. E hoje o cliente está buscando um produto de melhor qualidade. Hoje o cliente não quer mais aquele produto de segunda linha, como a gente chama, porque hoje o cliente está muito mais exigente. Ele sabe que vai investir naquele produto, ele vai ter aquele, porque ele vai realizar o sonho de comprar aquele produto. E a gente não pode fazer com que aquele sonho vire um pesadelo. Então é preciso que você tenha qualidade, a loja precisa cobrar dos fornecedores também a qualidade dos produtos. Segundo a pesquisa, 46% dos entrevistados dizem decidir o local de compra baseado no preço. 35% priorizaram ofertas e promoções. E se tratando de compras virtuais, valor do frete e prazo de entrega também são perspectivas ponderáveis. A logística hoje faz muita diferença na internet e também na loja física. Hoje você tem que estar preparado para a entrega, você tem que estar preparado para a montagem, a gente tem que montar toda uma estrutura. A internet mesmo hoje, para o que você compra para entrega, tem que ter cuidado com o produto. Então requer um certo cuidado, tem a questão de distância, quilometragem, isso tudo faz diferença. E nesse intervalo de tempo, a expectativa por melhores condições só aumenta, como a da Uênia, que além da árvore, espera faturar no Natal com confeitaria. E para isso, aguarda por aquele descontinhos nos produtos tidos como matéria-prima. Já tem uns 50% do estoque, mas a expectativa é que a gente chegue aos 100%, porque eu creio que esse ano, né, com fé em Deus, as coisas vão subir de vento em popa, né? E a partir de hoje até a próxima sexta-feira, o Procon de Alagoas vai promover uma ação junto com a Equatorial e a BRK no estacionamento do Teatro Deodoro, no centro de Maceió. Durante os 4 dias de evento, os consumidores poderão registrar reclamações, receber orientações sobre seus direitos e esclarecer dúvidas relacionadas às relações de consumo. O Procon Alagoas vai oferecer suporte especializado a pessoas em situação de superendividamento por meio do núcleo de atendimento ao superendividado, além de promover ações de educação para o consumo. Já a BRK vai disponibilizar
prestar serviços de negociação de dívidas. A Equatorial vai ofertar a negociação de débitos, cadastro da tarifa social, a troca de titularidade, reativação, religação, emissão de segunda via, ligação nova, troca de lâmpadas e desligamento. A ação começa às 9 da manhã, vai até às 3 da tarde. E um telespectador enviou um vídeo de um vazamento na rua Professor Moreno Brandão, no bairro do Poço. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. E o vazamento há mais de 15 dias. Olha a situação da rua. É aqui no bairro de Santo Eduardo, né? Que é Conjunto de Santo Eduardo, no bairro do Poço. Rua completamente alagada, né? Nós entramos em contato com a BRK, mas até o momento não tivemos um retorno. Espaço aberto aqui no L1 para que a gente possa ter essa resposta para trazer para a comunidade. E se de repente você aí passou por uma rua, na sua rua ou em qualquer outro ponto da cidade, flagrou uma situação, compartilha com a gente, manda aí para o 994030740 um vídeo para a gente poder buscar aí as respostas junto às autoridades, aos órgãos competentes. Vamos ver agora as fotos que vocês mandaram pra gente, pessoal de casa, acompanhando o L1 nessa terça-feira, como a dona Edna lá no Pilar nos acompanhando. Gratidão, viu, Edna, pela sua participação, um cheiro bem grande, excelente tarde para você. Aloísio Brito lá em Rio Largo, gratidão também nos acompanhando. Aloísio, muito obrigado, um abraço na família, sempre com a gente participando de forma ativa. Carlos e Arthur lá na Santa Amélia, coração para vocês, com o nosso carinho e a nossa gratidão pela sua audiência, pela foto, pelo registro. É você no L1 participando aqui com a gente, 994030740. Esse é o número do nosso WhatsApp, é o nosso momento aqui, nosso canal de comunicação e o nosso momento da gente interagir de forma aí, conhecendo os nossos telespectadores através das fotos. Carlos e Arthur, cheiro grande lá na Santa Amélia nos acompanhando. Seu Dorival lá em Penedo, gratidão também, a turma de Penedo sempre com a gente. Muito obrigada, Dorival, pelo carinho, pelo registro também. Na sequência, você no L1 com mais fotos do pessoal de casa. E a próxima foto, Ana Letícia e Ana Luísa. Olha aí, lá na Santa Amélia, um cheiro para vocês. Gratidão pelo carinho. Excelente terça-feira, viu? Ana Letícia e Ana Luísa nos acompanhando lá da Santa Amélia. Que maravilha receber fotos de vocês, viu? Bernardo, de Arapiraca, olha ele aí com a blusa do Homem-Aranha. Grande Bernardo, cheiro para você, um abração para toda a turma de Arapiraca nos acompanhando também. É você no AL1 mandando a sua foto, interagindo, participando aqui com a gente do AL1. Vamos para o nosso primeiro intervalo do nosso jornal, já pertinho da hora do almoço, agora 11 horas 34 minutos. Na volta, a gente traz mais informações sobre a operação que prendeu várias pessoas por crimes de violência contra a mulher. Essa operação que começou logo cedo, 10 pessoas foram presas até agora. A gente vai trazer todas as atualizações sobre essa operação no próximo bloco. Tem também a reclamação de algumas pessoas que dependem de remédios para diabetes, asma e outras doenças. Estão sofrendo com a falta deles, viu? Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes, o intervalo é rapidinho. Bora dar uma olhadinha no trânsito com esse trecho aqui da Assis Chateaubriand, imagens tremidas, ventos fortes, e aí a gente acaba tendo essa imagem trepidando neste momento. Mas o trânsito está fluindo bem nesse trecho da Assis Chateaubriand, para quem segue para o litoral sul do estado ou está vindo de lá agora. Trânsito tranquilo na Assis Chateaubriand. Temos outra imagem? Olha aí esse trecho da descida da Ladeira Geraldo Melo. Já no comecinho, a gente tem um trânsito que está fluindo bem. Ladeira Geraldo Melo, na rotatória para quem pega ali Tomás Espíndola em direção à Praça do Centenário. Também o trânsito está tranquilo agora, nesse horário, se aproximando do fim da manhã. 11 horas 35 minutos. Nós voltamos daqui a pouquinho. Até já. De volta, um homem morreu após levar um tiro na cabeça durante um atentado em frente a uma barbearia no corredor da Ponta da Terra, na orla de Maceió. O delegado que investiga o caso traz mais detalhes desse crime. Informações dão conta de que a vítima, juntamente com seu irmão, marcou um encontro numa barbearia para buscar um celular recém-adquirido por ela. Testemunhas relatam que a vítima estava em frente a essa barbearia por volta das 4h30 da tarde, quando foi surpreendida por 2 indivíduos numa bicicleta de cor verde, que efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra ela, sem qualquer chance de defesa.
a equipe plantonista da DKPP esteve no local para fazer a identificação de eventuais testemunhas, bem como coleta de imagens de câmera de monitoramento. Em análise dessas câmeras de monitoramento, a equipe obteve êxito em verificar como foi a dinâmica do delito. Segundo nossa análise, um dos indivíduos passou a pé em frente a essa barbearia e verificou que a vítima ali estava. Nesse mesmo momento, esse indivíduo se dirigiu até a rua Lafayette, onde estavam outros 2 autores em bicicletas de cor verde e azul. Esses 3 indivíduos passaram certo tempo planejando o crime, bem como a rota de fuga. Momentos depois, 2 deles, na bicicleta de cor verde, retornaram até a barbearia e ali executaram o crime. O outro indivíduo de bicicleta de cor azul já estava empreendendo fuga pela rua Lafayette. Momentos depois, esses 3 indivíduos foram vistos e captados por câmera de monitoramento justamente no final da rua, onde foi a rota de fuga delineada por eles. O inquérito policial será instaurado visando a identificação da autoria, motivação e circunstâncias do crime. Ressalta-se a importância da participação da população pelo Disque Denúncia, número 181. Sua identidade não será revelada e será mantida sob absoluto sigilo. E qualquer contribuição é de máxima valia para a conclusão do inquérito policial. E a Polícia Civil busca identificar autores de homicídio na barbearia no bairro da Ponta da Terra. A gente ouviu aí a fala do delegado que investiga o caso. Câmeras de segurança mostram os suspeitos rondando pelas ruas antes de praticarem esse crime. Quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia a identificar e localizar os autores desse crime, pode denunciar através do número 181. Lembrando que você não precisa se identificar, você vai estar colaborando com o trabalho da polícia. Olha aí as imagens desses suspeitos rondando aí a região antes de cometer esse crime na barbearia, em frente a essa barbearia. Então, a polícia está agora em busca desses suspeitos e quem puder ajudar com alguma informação que colabore com o trabalho da polícia, é só entrar em contato e passar essas informações através do número 181, não precisa se identificar, como a gente já falou. E essa terça-feira começou com uma operação de combate à violência contra a mulher em Maceió e algumas cidades do interior do estado. Vamos saber mais detalhes ao vivo com o Igor Albuquerque. A última atualização que a gente trouxe, Igor, aqui no L1, 10 pessoas presas até esse momento. Esse número permanece o mesmo ou mais alguém foi preso? Tem algum balanço em relação? Ok. Oi, Cris, muito bom dia para você, para todos que nos acompanham. Até o momento, 11 pessoas foram presas nessa operação deflagrada na manhã de hoje pela Polícia Civil, Operação Frida. Um desses casos chama a atenção. Um homem que foi preso, proprietário de uma clínica no Canaã, suposto ali de abusar sexualmente de algumas funcionárias dessa clínica. Funcionárias entre 20 e 30 anos. Quem vai passar mais detalhes para a gente é a delegada Ana Luísa. Delegada, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso telejornal. Esse proprietário dessa clínica era alagoano e já tem histórico no crime, ele também? Bom dia, Cris. Não é alagoano, ele é do Paraná. E, de acordo com informações que constam no inquérito policial que foi conduzido pela delegada Kelly Cristine da DEAN 2, ele também responde por crimes similares, especialmente crimes de assédio sexual cometidos na região do Sul. Aqui em Alagoas, a partir da denúncia de uma das vítimas, e aí é importante sempre fazer esse chamamento às mulheres para fazer a denúncia, nós instauramos inquérito policial, ele foi indiciado pelos crimes de importunação sexual e também assédio sexual, e no dia de hoje se encontra preso. Aí daí a importância também de outras mulheres que foram vítimas desse agressor, desse assediador, também procurar a DEAN 2 para fazer a denúncia, porque são diversas vítimas que inclusive já procuraram, e cada crime cometido por cada uma delas será somado e ele pode aí ficar recolhido no sistema prisional durante um largo tempo. Já tem um número de quantas vítimas desse homem e todas são funcionárias ou também tem pacientes também dessa clínica? Não, nós temos algumas vítimas que procuraram a delegacia. Porém, nós temos a informação de que havia por volta de 20 funcionárias e ele sempre, ainda de acordo com informações que constam no inquérito policial, ele tinha sempre uma preferência de contratar mulheres nessa faixa etária. Então, por isso que a gente também reforça que outras mulheres que, porventura, tenham sido vítimas desse autor, que procurem a DEAN 2. Hoje é um dia importante também, né? É um dia internacional pela eliminação da violência contra as mulheres. É um dia também que vocês caem em campo e fazem realmente essa busca, né? Importante de reforçar também esse serviço de vocês. De fato, é uma data emblemática e nós da Polícia Civil temos sempre feito de forma rotineira
diversas ações de cunho repressivo e não seria diferente no dia de hoje. Desde as primeiras horas da manhã estamos deflagrando a Operação Frida, operação essa que também já foi desencadeada em outros momentos aqui no estado de Alagoas, para cumprir mais de 20 mandados de prisão e de busca e apreensão contra agressores por diversos crimes, não apenas crimes de natureza sexual, mas também violência física, também violência patrimonial, e o objetivo é reduzir o sentimento de impunidade que ainda fica muito presente nesse tipo de infração penal e para salvaguardar, ou seja, para proteger a integridade física das mulheres. A gente fez uma ressalva a esse caso do dono dessa clínica, mas outras 10 pessoas também foram presas, ao todo 11, né? Conta um pouco como foi essa prisão desses outros homens, como tudo aconteceu, eles reagiram, como foi? Não houve reação, felizmente. Essas prisões todas se devem a cumprimento de mandados de prisão preventiva expedidos pelo Poder Judiciário daqui do estado de Alagoas, não apenas de Maceió, mas também algumas cidades do interior. Nós temos prisões já também que foram cumpridas nas cidades de Arapiraca, de Palmeira dos Índios, de Pão de Açúcar e de Santana do Ipanema. E a operação ainda não acabou. Temos algumas equipes também aqui na capital e também no interior, nesse momento também tentando cumprir mandados de prisão e busca e apreensão para que todos esses agressores sejam presos e cumpram a sua pena no sistema prisional. É sempre bom reforçar que a população também pode ajudar de forma anônima, inclusive, né? As investigações da polícia, é super importante essa ajuda da população, né? Pode e deve fazer a denúncia. Nós temos hoje 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública. Qualquer pessoa pode fazer uma ligação, inclusive de forma anônima, não precisa sequer se identificar. É só ligar para o 181 e essa ligação pode, inclusive, ajudar a salvar vidas das mulheres e também auxiliar a polícia a conseguir prender foragidos. Ok, delegada, muito obrigado pelas informações. É isso, a operação continua e, como a delegada reforçou, a população pode ajudar através do 181, lembrando, não precisa se identificar, viu, Cris? Eu volto com você e, claro, qualquer atualização eu volto a te acionar. Combinado, Igor. Obrigada. Bom trabalho para você, viu? E a Prefeitura de Maceió disponibilizou a vacina contra a influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses que ainda não se vacinaram. A vacina estava disponível apenas para o público prioritário, como idosos, gestantes e crianças. A vacina está sendo aplicada de segunda a sexta-feira em todas as salas de imunização nas unidades de saúde de Maceió, além dos pontos fixos de vacinação, como o Maceió Shopping e o Pátio Shopping, que funcionam todos os dias, do meio-dia até as 8 da noite. Para se vacinar, é preciso levar o cartão de vacina e o CPF. Então, você que ainda não se vacinou contra a influenza, a partir dos 6 meses de vida, já pode se vacinar, procurar uma dessas unidades de saúde, não deixe de forma alguma de se proteger. E pacientes que dependem de remédios que são entregues pelo governo estão sofrendo com a falta de algumas medicações no componente especializado da assistência farmacêutica, a antiga Farmex, transtorno que afeta diretamente a saúde dessas pessoas que muitas vezes não conseguem arcar com o tratamento adequado para controlar doenças crônicas. A fila é sempre assim, no componente especializado da assistência farmacêutica, a antiga Farmex. Muita gente chega cedo em busca dos medicamentos disponibilizados gratuitamente pelo governo. Mas nem sempre eles têm o retorno esperado. Hilda veio em busca de colírios e disse que nunca consegue pegar todos que precisa. Eu vim buscar o Travatan, né? Eu vim buscar o Buridina. Eu peguei 2 e faltou 1. Sempre é assim a situação? Sempre é assim. Lotado, né? Mas sempre é assim. Nunca tem o remédio completo. Como é um medicamento caro que não dá para comprar, a gente vai usando o que tem e vai deixando. Quem também sofre com a falta dos colírios é o seu José, de 77 anos. Essa é a receita que traz toda vez, mas nunca consegue voltar com a medicação completa. Tá com um ano que tá faltando remédio. Aí eu só pego, para pegar 3 remédios, eu só pego 2 meus e 2 da mulher. 3 de cada. Aí sempre tá faltando esse remédio. Ele vem cobrando. E não tá faltando, vai lá não sei aonde, fica tapeando. Mas a gente que fica sem remédio, tratamento incompleto. Aí a pressão do olho vai lá em cima. Já a dona Carmen veio em busca da olanzapina, remédio que trata a esquizofrenia e transtorno bipolar. Disseram que não tinha. Já faltou 2 vezes só. Que toda vez, quando eu venho, a vez tem, e a vez tem uma caixa. E uma vez eu vinha, faltou. E essa vez, hoje ela disse que não tem. E qual é a solução agora? A senhora tem alguma caixa de reserva ou não?
Eu só tenho uma caixa lá que já está terminando. Essa mulher, que preferiu não se identificar, contou que a mãe está há 2 meses sem receber o medicamento de asma. Ela já faz esse tratamento há um pouco mais de 2 anos. E isso tem acontecido com frequência. Passa um tempo, melhora, depois acontece de novo. Já perderam receita, já aconteceu diversas coisas. E agora, a última vez que ela recebeu a medicação, né, ela recebeu em setembro, no começo de setembro, que é a caixa que ela está terminando de usar, né? Porque a gente já tinha comprado caixas extras, fora do orçamento, porque tem que comprar outras medicações. Não uma medicação de R$10 que você vai ali na farmácia, compra, substitui. Se a gente pega na farmácia do estado, porque realmente precisa. Ela disse que a situação já piorou algumas vezes e teve que levar a mãe para ser atendida na UPA. Minha mãe tem 74 anos e cada vez que ela fica sem essa medicação, que ela tem crises, ela tem que ir para emergência. Então é complicado. A gente sabe a situação da UPA. Situação que se repete ano após ano e que gera um transtorno enorme para quem depende do serviço. Já aconteceu, acho que 2 ou 3 vezes, que a gente teve que se virar para comprar medicação. Ela faz uso de outros medicamentos que nem a farmácia popular e nem o Estado fornece, então a gente tem que comprar, já tem um gasto de medicamentos e esse custa em torno de R$150, até mais, dependendo da farmácia, a gente tem que procurar, às vezes até nem encontra, né? E quando encontra o valor é bem mais salgado, né? E dificulta, porque você sai do seu orçamento, de toda aquela que você tem determinado para esse tipo de coisa. E a gente vem aqui para saber porque não está recebendo e tudo, aí eles dizem que está faltando e que não tem previsão. É o que eles passam para a gente. A gente entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde para saber quanto a essa falta de medicação, quando é que esse problema vai ser normalizado. Por nota, a CESAL esclarece que o processo licitatório para aquisição do colírio Brimomidina está em fase de empenho para ser concluído e, em seguida, ser retomada a dispensação aos usuários cadastrados no componente especializado da assistência farmacêutica. No caso do colírio Dorzolamina, o processo licitatório já foi concluído e a CESAL aguarda agora a entrega por parte do fornecedor para que, em seguida, também possa retomar a dispensação aos usuários cadastrados. Já com relação ao medicamento Olanzapina, de 10 mg, cuja responsabilidade de aquisição é do governo federal. A CESAL informa que, segundo o Ministério da Saúde, o processo licitatório está em fase de finalização. Com isso, após a conclusão do certame, o produto será enviado ao CEASF de Alagoas para que volte a ser entregue aos usuários também já cadastrados. Disse ainda que ontem voltou a distribuir a insulina Lantus para os pacientes previamente cadastrados. Com relação ao medicamento Alenia, esclarece que o processo de compra está em fase de conclusão para que a dispensação aos usuários seja retomada. A gente aguarda que seja breve esse processo. Vamos continuar aguardando porque esses usuários estão precisando desses antibióticos, dependem deles, desses remédios que a gente acabou de citar, para que possam dar continuidade aos seus tratamentos de saúde. E agora um alerta sobre o uso excessivo de antibióticos. Essa prática pode resultar no agravamento de infecções pela dificuldade de resposta ao tratamento pelo organismo. Para falar sobre esse assunto aqui com a gente, a farmacêutica e professora da UFAL, Eliane Campesato. Eliane, muito obrigada pela gentileza em estar aqui com a gente nessa terça-feira. Queria que você começasse falando que tipo de resistência o organismo acaba adotando em contato excessivo com esses medicamentos, com o uso de antibiótico, que é o que a gente está falando agora. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Boa tarde mais uma vez, né? Aqui a TV Gazeta, é sempre um prazer. Então, na verdade, o nosso corpo ele não adquire resistência, né? Quem adquire resistência é a bactéria. Né? As bactérias elas vão tendo contato, elas vão tendo um meio favorável, né? Então, por exemplo, quando você toma uma dose muito baixa, né? Essa dose de antibiótico mata algumas bactérias, mas as mais resistentes vão sobrando.
né? Quando você tem que tomar um antibiótico por 7 dias e você toma 4 dias, né? Estima-se que mais da metade da população não termine o seu antibiótico, né? Então, as bactérias mais fracas, as medianas, elas vão morrer, mas as mais potentes, elas vão permanecer. E elas criam mecanismos que fazem com que elas sobrevivam à ação de alguns medicamentos. Então, elas vão adquirindo ao longo do tempo, vão criando enzimas que fazem determinados antibióticos não ter efeito. Elas vão criando bombinhas que fazem bombinhas mesmo na própria bactéria que joga o antibiótico para fora. Ele entra dentro da bactéria, mas ele não fica... São bem organizadas. São muito bem organizadas, né? Então, o uso incorreto, né, o uso insuficiente é um dos principais motivos pelos quais a bactéria ela cria resistência. E essa resistência ela é passada de uma bactéria para outra, né? Então, o que acontece? Às vezes você vê uma pessoa, né, que é hospitalizada, né, relativamente bem, e aí ela tem uma infecção por uma bactéria, que a gente chama de superbactéria. Essa bactéria causa uma infecção e leva o paciente a óbito. E você pensa, meu Deus, como que isso pode ter acontecido, né? Paciente medicado. Paciente já medicado, mas que teria uma sobrevida, né? Mas acaba tendo uma infecção, uma pneumonia e acaba indo a óbito, né? Então, a OMS estima que 1,3 milhões de pessoas morrem por ano por bactérias que são bactérias resistentes a antimicrobianos. Bactérias das quais você chega num hospital e você não encontra antimicrobiano que seja capaz de matar. Agora, Eliane, fora do ambiente hospitalar, você falou que muita gente começa o tratamento, mas nem todos concluem. É aquela ideia que muitas pessoas têm, estou me sentindo bem, não preciso me encher de remédio. Muita gente tem essa ideia, conserva esse pensamento. Então, diante disso, quais são os erros mais comuns, tirando esse erro, daquelas pessoas que não concluem o tratamento em relação ao uso de antibióticos? Algumas chegam a comprar por conta própria, né? Sim, acho que esse é um dos maiores problemas. Comprar por conta própria, porque o antimicrobiano é exclusivo, né, do médico, do dentista e em alguns programas específicos do governo, até do enfermeiro, né? Quando você compra por conta própria, você não tem exatamente o período que tem que ser tomado, a dose adequada, né? Porque sempre tem uma dose correta, uma dose para criança, uma dose para adulto, né? E aí o paciente acaba tomando de qualquer forma. Ele não leva em consideração que ele pode ter efeitos colaterais, ele pode ter, por exemplo, uma alteração de flora intestinal que leva ele a ter diarreia. Ele pode ter uma alteração de flora oral, onde ele vai ter cândida, né? Porque ele não se preocupa com isso. E um erro também absurdamente frequente é tratar gripe, resfriado com antibiótico, né? Porque são vírus. Vírus em nada tem a ver com bactérias, né? Para tratar vírus, a gente usa antivirais. E para tratar bactérias, a gente usa antibacterianos, antibióticos. Os antibióticos não são efetivos para vírus. E aí, além de não tratar, você só fica com o quê? Com o aumento do risco de efeito colateral e com uma coisa importante, um país onde uma pequena minoria tem plano de saúde e tem condições econômicas, financeiras tranquilas para você pagar por um medicamento, você gasta. Porque se você está utilizando um medicamento, né, que não é necessário para aquela condição e possivelmente sem prescrição, né, porque o médico normalmente não vai te prescrever um antimicrobiano para uma virose, né? Então, acaba que gera mais problemas, problemas acima de problemas. E por que é tão importante respeitar os horários? A gente vê tantos casos, e casos em que, eu preciso tomar esse medicamento às 8 da manhã e também às 8 da noite, por exemplo. Estou jogando aqui um exemplo. Eu não tomei pela manhã, então à noite eu dobro a dosagem. Quais são os riscos disso? Então, todo medicamento tem uma característica que a gente chama de meia-vida, que é o quanto eu tenho dele, como se eu tivesse a metade dele na corrente sanguínea, tá? E quando essa meia-vida começa a cair,
o efeito do medicamento começa a cair consideravelmente. Então, por que no caso do antibiótico é tão importante? Porque digamos que a meia-vida seja de 12 horas. Se eu deixar para tomar no outro dia, vamos dizer que seja das 12 às 6 da manhã, essas 6 horas, o organismo vai estar descoberto e aquelas bactérias que têm uma facilidade maior de resistirem, tá? Elas crescem, elas ficam grandonas, como se diz atualmente, né? Acaba sendo uma brecha, né? Uma brecha para elas crescerem. Então, tem medicamento que tem meia-vida mais curta, outros que têm meia-vida mais longa. Aí, por isso que sempre o médico, né, o dentista, eles vão prescrever de acordo com a meia-vida. Em relação à dosagem líquida, muitas vezes a pessoa que está fazendo uso daquele medicamento, daquele antibiótico, precisa comprar 2 frascos. Né, daquele produto, mas não vai utilizar até o final do tratamento os 2 frascos e acaba sobrando uma certa quantidade, uma quantidade significativa de um desses frascos. Aí não está dentro da validade. Se em algum momento o médico prescrever novamente, eu termino esse aqui para iniciar o outro. Isso também é um erro grave, né? É um erro grave. Isso nunca deve ser feito, embora pareça, né? Como você disse, às vezes a pessoa fala, mas eu vou economizar. Mas não é, porque os antimicrobianos, eles, depois de dissolvidos, depois que você integra a água ao pó, eles não têm uma boa estabilidade. Então, acabou o tratamento, tem que jogar fora. Você não reaproveita. Porque tem pessoas que guardam e reaproveitam para um novo tratamento. Não, mas isso não é possível. O medicamento líquido, ele deve ser descartado. E como é que ficam as fiscalizações desses medicamentos? Porque são medicamentos que só podem ter acesso quem tem a solicitação médica, né? Exatamente. Então, quem é responsável por fiscalizar, né? Se o medicamento, as condições que ele se encontra na farmácia, como ele está, né? É a vigilância sanitária, né? Quem fiscaliza se o farmacêutico está dispensando com receita, né? Ou não, é o Conselho de Farmácia. E cada órgão de classe, né? Quem fiscaliza se o enfermeiro está prescrevendo dentro do que é regulamentado para ele, que é dentro desses protocolos de serviço de saúde, é o Conselho de Enfermagem, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, né? Eu digo infelizmente mesmo, porque é triste para a saúde pública, né? A gente tem ainda muita venda de medicamentos sem controle, né? Sem receita. E isso acaba gerando uma facilidade para aquela pessoa que não tem acesso ao serviço de saúde, que de repente não quer ir até a UPA porque vai perder um dia de trabalho, não quer ir até o hospital porque, né, é longe da sua casa. E aí a pessoa arranja 1000 argumentos, né? E vai para onde vai facilitar a sua vida, né? Infelizmente. Tá certo, Eliane. Muito obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos, sua participação aqui no L1. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima. E começou hoje o encontro estudantil que vai reunir projetos, produções e apresentações de vários alunos da rede estadual de ensino. Vai acontecer no CEPA, aqui em Maceió. Silas, como é que está a programação? O que é que foi pensado para esse encontro, que é aguardado com muita expectativa por esses estudantes, né? Exatamente, viu, Cris? É um evento que foi planejado, né, a várias mãos durante todo o ano, justamente para chegar nos dias de hoje, amanhã e quinta-feira, né, um evento macro para todo o estado que se concentra aqui no CEPA, tá, de onde nós falamos ao vivo. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o Arthur Ferreira, que está aqui comigo, que é superintendente da rede estadual de ensino. Arthur, muito boa tarde para você. A gente fala ao vivo aqui da Escola Princesa Isabel, que é um dos polos que está recebendo esses estudantes, né? As apresentações de dança acabaram agora há pouco, de tarde vai ter mais programação e nós falamos aqui de frente a 2 mostras, né? Ou seja, tem espaço para tudo e para todo mundo, né? Com certeza. Boa tarde, Silas. Boa tarde a todos os telespectadores aqui da Gazeta. Estamos vivenciando, Silas, a 8ª edição do encontro estudantil da Rede Estadual da Educação. Esse encontro, ele é um gigante, ele é um marco aqui do protagonismo em todo o estado. Vamos dizer que ele é o maior evento de protagonismo juvenil dos nossos estudantes da Rede Estadual. E como você falou, iniciamos hoje até a quarta-feira. Temos alguns números que é importante, quem está nos escutando, saber. São 19 modalidades,
ao longo desses 3 dias. São 697 estudantes que estarão aqui conosco nos 3 dias apresentando seus trabalhos e cerca de 298 trabalhos. Esses estudantes eles foram selecionados em suas escolas inicialmente, nas gerências regionais, até chegar ao grande dia, aos grandes dias que são hoje, né? Certo. E Arthur, você falou um pouquinho sobre a forma de seleção, né? O tema também trata sobre Nise da Silveira, né? Que é um assunto muito relevante. Esse ano é o aniversário número 100, seria o aniversário número 120, né? Dessa Alagoana ilustre. E são vários trabalhos, né? Que não se limitam só à parte cultural, à parte artística. A gente tem aqui um plano de fundo bem bacana e são várias frentes, né? Que esses alunos eles se debruçam a executar. Silas, eu sou suspeito para falar, a gente vive a educação, é um movimento muito grande na escola, a gente evidencia aqui a dedicação dos estudantes, o talento deles, a aprendizagem em música, no teatro, na dança, tem prêmios também, professora Cinira Angélica, que os estudantes eles fazem uma reflexão também contra a violência de gênero, contra a violência da mulher, enfim, é gigante, é complexo, todos os temas aqui estão sendo debatidos, discutidos, vai muito além de uma apresentação de teatro, de dança, vai assim, aprendizagem em todos os aspectos dos estudantes. Tá? Sim, e são eventos, na verdade, né? São frentes, são amplas, são abertas, né? O pessoal que está nos assistindo em casa nesse momento, que quiser vir prestigiar, pode. E tem algum lugar, por exemplo, que eles possam observar, né, a programação, ter acesso ao que é que está acontecendo, onde está acontecendo, para poderem já serem direcionados? Sim. Começamos hoje, até quinta-feira, 8 às 17, no site na nossa página da educação, educacão.al.gov.br, tem toda a programação distribuída nas manhãs e à tarde também. Nas redes sociais da Secretaria de Estado da Educação tem essa programação, então o telespectador, toda a comunidade escolar local pode sim visitar, pode comparecer e prestigiar, porque realmente é muito especial, é um encontro de muita preparação e eu preciso dizer que são muitas pessoas envolvidas. São 697 estudantes que estão hoje aqui, mas muitos passaram, gestores, coordenadores, professores, gerentes, a nossa equipe nas regionais, a equipe da central, para que tudo isso aconteça, para que esses 697 protagonistas estejam durante esses dias. Tá certo, então, Arthur. Obrigado, viu, pela sua participação aqui no L1. Então é isso aí, viu, Cris? Realmente é um grande evento, né? Como nós dissemos, há pouco a dança ela acabou aqui. A gente estava ouvindo realmente, tá muito belas as apresentações. E como eu falei, tem 2 mostras aqui atrás de mim, uma voltada para fotografia e outra voltada para artes plásticas. Então, realmente são oportunidades dos alunos exporem seus trabalhos, muitas vezes que eles desenvolvem já há algum tempo e vêm justamente nesses eventos disponibilizados aí pela própria escola, né? De dentro da escola para fora, né, dos muros da escola, as oportunidades de exporem seus trabalhos e, quem sabe, trilharem aí esses caminhos caso eles escolham. Estou voltando com vocês. Verdade, Silas. Uma programação super bacana, um evento que marca, claro, a vida desses estudantes. Muito obrigada mais uma vez. E hoje é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue. A data tem como objetivo agradecer aos doadores pela ação solidária e sensibilizar a população para a importância do gesto que salva milhares de vidas. Hinaldo sempre teve curiosidade e vontade de doar sangue. Há 14 anos, ele encontrou uma oportunidade de participar de uma ação. Na época tinha lá o ônibus que fazia as coletas. Aí eu disse, então eu vou lá, tá no horário de almoço, no meu intervalo, e eu fui. Aí gostei, né? As meninas disseram assim, olha, você daqui a 2 meses você pode pegar a carteirinha. Com 3 meses você faz nova doação. Eu esperei fazer os 3 meses e fui lá no Hemoal, na época era do Trapiche, e consegui fazer nova coleta. Fiquei sendo voluntário. Após realizar diversas doações de forma regular, o contador de 51 anos se tornou um doador de plaquetas. Fizeram lá o cadastro direitinho, me explicou como era a doação de plaquetas, que era um momento mais demorado do que a doação de sangue. A doação de sangue é bem rápido e que a cada doação de plaquetas você consegue uma quantidade superior à doação de sangue. Para conseguir a quantidade de plaquetas, você tem que doar no máximo 5 bolsas de sangue para ter aquela quantidade para plaquetas. E tenta se manter saudável para não faltar o compromisso. Todos os dias eu estou na academia, treino musculação, tenho natação, estou iniciando uma corrida, né, com o professor da academia, a professora, e no pedal, estou iniciando as pedaladazinhas para poder manter o físico e também manter a saúde.
Em 25 de novembro, comemora-se o Dia Nacional do Doador de Sangue. A data foi escolhida por se tratar de um período que precede as férias e datas comemorativas, como Natal, final de ano, Carnaval. Durante esse período, os estoques dos bancos de sangue caem consideravelmente. O sangue doado é encaminhado para pessoas com doenças hematológicas, câncer e também para pacientes que precisam se submeter a cirurgias de grande porte. A Valquíria veio ao Hemoal receber uma bolsa de sangue para se preparar para uma cirurgia de retirada de um mioma. Eu estou com anemia, aí só pela fraqueza de não ter o sangue e não tomasse o sangue eu não ia poder fazer a cirurgia. Já o Sidney visita o ambulatório com uma frequência maior. Ele foi diagnosticado com anemia falciforme ao nascer. O sangue é o único medicamento que eu preciso tomar e eu não encontro na farmácia. Eu preciso vir para o Hemoal, preciso desse sangue para manter a vida. Em algumas visitas, o Sidney ficou sem receber o sangue, por não ter estoque suficiente no Hemoal. A falta causa graves consequências à saúde do paciente. Muita dor, fraqueza, a gente fica sem vida, de fato. Sem o sangue a gente não se movimenta, não vive, não se diverte, não trabalha, nada. Um ato de amor ao próximo e solidariedade humana. Doar sangue pode salvar muitas vidas. Uma via de mão dupla com impactos positivos. Para quem doa, um compromisso social que promove saúde e bem-estar. Me sinto muito feliz. A cada doação que eu faço, eu saio gratificado de lá. Quero prolongar mais ainda, por isso que eu me cuido. Porque vai chegar um momento da idade que não podem mais doar sangue. Aí eu faço essa garimpagem, vou dizer assim, a garimpagem com as pessoas mais jovens que vêm fazer parte do grupo do Hemoal, porque a cada esquina alguém pode estar precisando de uma doação. E para quem recebe, é esperança e qualidade de vida. Como a gente não consegue comprar sangue, a gente precisa mesmo da colaboração, e do amor, do carinho das pessoas. E aí é uma camisa que a gente apoia, é algo que a gente veste, não só para falar da doença, mas também para informar que, além de pessoas acidentadas, além de pessoas que estão hospitalizadas, existem as pessoas que têm doença crônica, como eu e tantos outros, que precisam fazer uso de sangue constantemente. Sangue salva vidas, E assim como um doador de sangue um dia já me salvou, quem está em casa também seja um doador. Salve vidas. Pois é, doar sangue salva vidas. E nesse Dia Nacional do Doador de Sangue, a gente continua reforçando que doar sangue pode sim salvar vidas. Aqui em Maceió, 3 unidades realizam coletas regularmente. Vamos dar uma olhadinha aqui nos horários aqui no nosso telão para lembrar você de casa, Dia Nacional do Doador de Sangue. E aí os horários de funcionamento das unidades do Hemoal em Maceió. E aí tem a unidade do Trapiche, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 6 da noite. No sábado, o mesmo horário, terminando um pouco mais cedo, encerrando um pouco mais cedo o atendimento, das 7 da manhã às 5 da tarde, durante o sábado. E na unidade da Via Expressa, tem também essa unidade, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 6 da noite, é o atendimento do Hemoal na unidade da Via Expressa. No sábado, semelhante à unidade de Trapiche, o atendimento encerra um pouco mais cedo, 1 hora mais cedo, às 5 da tarde, começando às 7 da manhã. Unidade do Farol, terça-feira, dia de coleta, das 7 da manhã às 5 da tarde. São as 3 unidades de funcionamento do Hemoal, onde você pode estar procurando aqui na capital. Trapiche, Via Expressa e a unidade Farol. A gente segue agora para a próxima cartela. Nós temos mais uma cartela agora com o funcionamento das unidades do Hemoal em Arapiraca. A gente tem a unidade Eldorado de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã ao meio-dia, dá uma pausa para o almoço, retomando o atendimento à 1 da tarde e que segue até às 5 da tarde. Aos sábados, das 7 da manhã ao meio-dia, horário do almoço, retoma à 1 da tarde e encerra um pouco mais cedo, às 4 da tarde, a unidade Eldorado, lá em Arapiraca, unidade do
Hemoal em Arapiraca. Então você tem a opção aqui na capital, 3 unidades do Hemoal e em Arapiraca, uma unidade do Hemoal para você estar aí doando sangue e ajudando a salvar vidas. E tem coleta externa do Hemoal em Porto Calvo. A ação acontece no Hospital Regional do Norte, no bairro Mangazala. Vai até às 4 da tarde. A gente lembra que entre os requisitos para doar sangue, os principais são estar em boa saúde, estar bem alimentado, ter idade entre 16 a 69 anos e pesar no mínimo 50 quilos. Está claro com os responsáveis para doadores menores de idade. E o Detran Alagoas lançou hoje um serviço de transferência digital de veículos. O sistema, que é inédito no Brasil, permite que pessoas físicas e jurídicas realizem a transferência veicular de forma segura e totalmente online. O repórter Nick Maroni traz mais detalhes para a gente de como isso vai funcionar. Vamos ver. Oi, Cris. Bom dia para você e para todo mundo que acompanha o AL1. O Detran lançou hoje 2 serviços essenciais que vão facilitar a vida de quem precisa, por exemplo, fazer uma transferência de veículo e também para quem busca informações, para quem pretende tirar dúvidas sobre serviços ofertados pelo Detran. Foram 2 lançamentos. O primeiro, a transferência, que passa a ser 100% digital. E também a Lise, que é uma plataforma inteligente que vai conversar com os usuários através da internet. Ela vai responder, vai tirar as dúvidas dos usuários. Vamos ouvir o que o presidente do Detran, Marco Firman, falou sobre esses novos serviços que passam a valer a partir de hoje. Essa transferência digital. Transferência, não é intenção de venda, transferência definitiva digital é um marco histórico na história do Detran nacional, do Brasil, todos os Detrans, porque nenhum outro Detran tinha conseguido fazer a transação de pessoa jurídica com pessoa jurídica, pessoa jurídica com pessoa física. Então, isso também é um marco na história do Alagoas Digital. Isso faz parte de um projeto que o governador Paulo Dantas determinou, que era fazer com que o Detran, até o final da sua gestão, ficasse 100% digital. O Detran hoje tem mais de 1 milhão de usuários e esses usuários têm um transtorno de se dirigir a uma sede do Detran, uma Ciretran, a um JA, para resolver, às vezes, alguns problemas. E a gente quer fazer com que tudo seja resolvido pelo site, certo? E a transferência era a parte burocrática mais complexa do Detran. E a gente conseguiu realizar com um nível de segurança único no Brasil. A gente faz uma checagem pelo sistema financeiro, através do Banco Central, onde você é obrigado a preencher a sua conta bancária e você recebe do Banco Central um código no seu aplicativo, que esse aplicativo ele vai invalidar a operação dentro do nosso sistema. Isso garante 100% de segurança na transação. O ambiente é logado, você para entrar tem que ser pelo gov.com e o único documento que você precisa ter é sua CNH. A gente reforça que esses serviços valem a partir de hoje. É preciso ter uma conta GovBR para poder acessar, né, essa conta que dá a oportunidade também de tornar a transferência mais segura, né, para que tenha essas camadas de segurança oferecidas aí através do gov.br. Nós conversamos também com o secretário de governo que representou hoje o governo Paulo Dantas nesse lançamento, o secretário Vitor Pereira. Acompanhe. Nós temos um grande programa de digitalização, de inclusão tecnológica do estado de Alagoas em todos os setores, na educação, na saúde, na infraestrutura, e agora esse programa ele é integrado também ao Detran. E qual a finalidade desse tipo de integração? É melhorar sempre a vida do cidadão, fazer com que a desburocratização facilite a vida daquele que precisa dos bons serviços públicos que nós já oferecemos. É isso aí, Cris. Então, a gente reforça para quem está acompanhando o L1, para poder fazer a transferência digital, basta acessar o portal do Detran, detran.al.gov.br, e vai logar com o login do gov.br. E lá é uma plataforma bem intuitiva, bem prática. Ele vai seguir passo a passo e fazer essa transferência 100% digital, sem haver a necessidade, por exemplo, de ir a um cartório, fazer a autenticação, porque todo esse processo ele será autenticado aí pelo gov.br e, é claro, é um processo de checagem com muita segurança, segundo o que informou o diretor-presidente do Detran, Marco Firman. detran.al.gov.br. Se você quiser tirar também qualquer dúvida, basta conversar com
Lise, é importante serviços sem burocracias, sem haver a necessidade de tanta papelada, né? Volto com você. Tá certo, Nick. Obrigada pelas informações. Vamos ver agora as fotos que vocês mandaram pra gente, pessoal de casa. Acompanhando o L1 nessa terça-feira, você no L1 com a Ágata, princesa linda, toda de rosa, nos acompanhando lá de Rio Largo. Cheiro pra você, boneca Ágata, nos acompanhando nessa terça-feira. Bom demais, viu? Esse momento que a gente recebe as fotos dos nossos pequenos. Olha a Eduarda, Vergel do Lago, também de rosa. Terça-feira, a turma caprichando no rosa. Valeu, Eduarda. Cheiro para você também, minha princesa. Na sequência, César Abreu nos acompanhando lá de Olho d'Água das Flores. Um abraço na família, César. Gratidão pela audiência, pelo carinho. O pessoal de Olho d'Água das Flores, bem representados hoje pelo César, tá? Everildo, lá do bairro do Farol. Gratidão também, Everildo, pela sua participação. Coisa boa, viu? Saber que você está com a gente nesse horário do almoço. É você no L1. Mande a sua foto também, 994030740. Esse é o número do nosso WhatsApp, nosso canal de comunicação. Olha o Enzo. Enzo lá do Clima Bom, parte alta da capital. Tá pronto aí para ir para a escola ou voltando da aula. Cheiro para você, Enzo. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Vamos para mais um intervalo, é bem rapidinho. Na volta, eu convido você para um passeio pelo CEPA, onde acontece a partir de hoje um evento de protagonismo juvenil de Alagoas. Tem projetos, produções executados pelos estudantes da rede pública estadual de ensino. A gente vai conferir esses projetos no próximo bloco. E aqui no estúdio, já com a gente, uma neuropsicóloga, a Cris Couto. Ela vai falar sobre como reconhecer nas pessoas altas habilidades, condição também chamada de superdotação. A L1 volta já já. Bora dar uma olhadinha no tempo lá fora com essas imagens aqui, ó, da Avenida Fernandes Lima. Tá tendo um protesto, a gente recebeu essa informação e seria o motivo de o trânsito mais intenso para quem segue agora para a parte alta da capital, vai para a parte alta da capital. Tem a informação de um protesto nessa região, possivelmente reflexo no trânsito para você que está seguindo agora pela Avenida Fernandes Lima, sentido parte alta da capital. É o trânsito em Maceió, nós voltamos já já, o intervalo é bem rapidinho. A L1 de volta e a gente fala agora da superdotação, que é quando uma pessoa tem um potencial excepcional para uma área ou várias áreas. Apesar de todo esse potencial, as pessoas superdotadas podem enfrentar alguns desafios sociais e emocionais. E é sobre isso que a gente conversa agora com a Cristiane Couto, que é neuropsicóloga. Cris, minha xará, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de esclarecer esse tema que para algumas pessoas é bem místico. Sim. Né? Algumas pessoas acham que tem algo até sobrenatural por trás dessa capacidade intelectual, essas habilidades das crianças e adolescentes e adultos. Então, Cris, eu queria que você começasse falando como identificar uma pessoa que tem uma alta habilidade. Tá certo. A gente precisa destacar que a alta habilidade, a gente faz uma avaliação neuropsicológica, onde a gente pode identificar um QI superior, né, que está numa minoria da população, mas a gente também precisa observar que o número do QI não é a única coisa que a gente precisa investigar para a identificação de altas habilidades. Algumas pessoas têm muitas capacidades que são com relação à liderança, a habilidades sociais, habilidade criativa nas artes ou até mesmo nos esportes, como a gente teve o Rei Pelé, né, que era uma pessoa que podia não se destacar na escola, mas foi um gênio, né, dos esportes. Então, quando a gente pensa em altas habilidades e superdotação, nós vamos abrir a visão para essa identificação dessas potencialidades. Agora, Cris, essa identificação, ela chega ainda na fase da infância. E existem muitas famílias que descobrem isso. E como é que fica a vida dessa criança na escola? Porque essa descoberta também vem com expectativa por parte da família, o que pode acarretar uma certa cobrança, né? Uma certa mudança da forma como se enxerga aquela criança, né? Sabe uma coisa muito interessante na minha prática? Eu estou nessa lida há mais de 20 anos, né? Vou fazer 23 anos agora. E antes as pessoas chegavam e a gente identificava as altas habilidades por acidente, não era a demanda principal do consultório, da avaliação neuropsicológica. Atualmente, alguns pais, eles estão buscando uma identificação de bebês. Criança de 1 ano e meio, as pessoas já acham que
tem que identificar. E a pergunta é para quê? Né? É como se fosse a busca de um prêmio e nem sempre é assim. Quando a gente identifica essas altas habilidades, a gente precisa ter um motivo. Então, ou a criança precisa ser acolhida nessa habilidade que ela tem, potencializada, né, compreendida, porque a escola ela pode ajudar nesse processo e os pais têm que ter muito cuidado com a sobrecarga de cobrança, que aí vai colocar em várias aulas, vai sobrecarregar essa criança, esquecendo até que ela é criança e que o ócio e a brincadeira são partes fundamentais para o desenvolvimento da criatividade e da imaginação dela. E muitas vezes um desafio grande também para a escola, porque está ali a professora executando uma determinada atividade que muitas vezes não é interessante, né, para aquela pessoa que tem essa alta habilidade. Então, é muito complicado lidar com isso numa turma onde se tem vários alunos e uma ou duas pessoas se destacam dessa forma, né, Cris? É muito difícil, é um trabalho interdisciplinar, não multidisciplinar, não vários profissionais trabalhando de forma separada. Eles têm que conversar, eles têm que trocar ideia para que o resultado seja perfeito para aquela criança. Não tem uma receita de bolo. Então, os psicopedagogos, os psicólogos, todos os profissionais que estiverem junto dessa criança, inclusive a família, precisam trabalhar junto com a escola para ver qual é a melhor acomodação para as potencialidades desse capital intelectual que não pode ser perdido, quando a gente fala de um caso de altas habilidades acadêmicas, né? E normalmente a gente coloca essas pessoas num patamar ali bem superior a todos, mas esquece que essas pessoas também podem apresentar dificuldades emocionais, dificuldades sociais. Isso também é possível, né, Cris? Até pouco tempo havia um mito de que era muito comum que as pessoas com altas habilidades, até eu já ouvi várias vezes, todo inteligente, toda gente que é inteligente demais é doido, né? Assim, falando numa linguagem bem que a gente escuta corriqueira. E na realidade saiu um dos maiores estudos de saúde mental que saíram em 2023, ele não mostra correlação alguma entre as doenças psiquiátricas e as altas habilidades de superdotação. O que tem sim e que pode surgir é que no desenvolvimento dessa pessoa, ela não sendo compreendida, acolhida, ela pode sim começar a desenvolver transtornos de ansiedade, depressivo, mas ela não necessariamente ela vai ter uma predisposição maior do que qualquer outro indivíduo de ter um problema psiquiátrico. A aceleração escolar, né, que é um outro tema também que deixa muitas dúvidas, né, em algumas famílias, ela é recomendada, mas em que casos? Ela é recomendada naquele caso que você vê que a criança está discrepante na sala de aula. E essa atitude, o pessoal está tomando, eu estou vendo com muita frequência, e uma certa irresponsabilidade de simplesmente avançar a criança sem pensar no indivíduo, né? Se ele é maduro o suficiente para conviver com pessoas 2 anos mais velhas. Porque aí a gente tem uma maturação emocional que pode não estar nivelada com a maturação intelectual. Então, olha, as possibilidades que podem ser oferecidas a essa criança são diversas, inclusive o enriquecimento curricular, que seria bom para a sala inteira. Desenvolver projetos, né, que aí toda a sala responde de uma forma benéfica, né, para a aprendizagem. É possível também se identificar uma alta habilidade na fase adulta? Porque a gente foca muito nas crianças, mas dependendo do tempo, alguma coisa passou ali e é possível identificar isso tardiamente? Claro. Mas assim, a gente sempre vai ter o pé na infância. Não é que dá um clique e essa pessoa passa a ser inteligente na idade adulta, ou ter mais habilidades criativas, ou ter mais habilidades esportivas. Então, no estudo, né, da história dessa pessoa, no histórico do desenvolvimento dessa pessoa, já sempre vai ter sinal lá atrás, sempre terão sinais de que alguma habilidade estava ali, uma facilidade, né? E até porque, como agora está em moda, né, essa questão de altas habilidades, as pessoas estão procurando muito para entender, se conhecer melhor, entender melhor esse percurso da vida, né, que foi acontecido aí. Tá certo, Cris. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos, as orientações aqui no L1. Até uma próxima oportunidade, viu? Até. Tchau, tchau.
Olha, estão abertas as inscrições para o Encontro de Contadores de Histórias de Alagoas, que será no mês que vem, com uma programação completamente voltada para o fortalecimento das narrativas populares. Vamos saber como é que faz para participar? Silas Emanuel, é com você. Olha, Cris, para participar é muito simples, tá? É preciso apenas preencher um cadastro, né? Um link de inscrição que está disponível no perfil das redes sociais da Secretaria de Estado da Cultura, né? Da Secult. E nós falamos ao vivo aqui direto do CEPA de uma praça, né? Afinal de contas, não tem lugar melhor para se contar uma história, talvez, do que uma praça como essa, né? Quem vai passar mais informações para a gente sobre o assunto é a Damiana Mello, que está aqui comigo, que é a organizadora do evento. Damiana, muito boa tarde para você, seja bem-vinda ao AL1, né? Para participar é só se inscrever, né, por esse link que está disponível no perfil das redes sociais da Secult. Mas tem algum pré-requisito para participar? Quem é o público que pode participar desse encontro? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo. Esse evento ele é organizado com muito carinho e por quem conta histórias. Eu sou contadora de histórias e juntamente com a Mira Dantas, que é a diretora da Biblioteca Pública Estadual, a gente vem realizando esse encontro, já é a 7ª edição desse encontro. E esse encontro reúne os contadores de histórias de Alagoas e de outros lugares também. A gente vai receber pessoas de São Paulo, vai receber de Garanhuns, de Sergipe. O nosso encontro está cada vez mais se consolidando. E não tem pré-requisito para participar. Basta gostar de contar ou ouvir histórias. Isso pode ser o pai, a mãe, a vovó, professores, enfim, todo mundo está disposto realmente a contar histórias trabalhando com o público ou não, né? Realmente é um evento bacana, como você já disse, na 7ª edição, que acontece mês que vem, mas é bom o pessoal começar a se organizar até para não ficar de fora, né? Isso mesmo, o encontro vai acontecer em 2 dias, dias 12 e 13 de dezembro, na Escola Corais, que fica na Serraria, foi gentilmente cedida para nós e todo mundo é bem-vindo. Então, a gente está com uma programação maravilhosa, com painéis, com fogueira. A gente vai ter momento à noite em volta da fogueira para cantar histórias. E assim, vai ser um momento lindo e marcante para a nossa cultura. É o nosso fortalecimento. Claro, e talvez muito além do que só contar histórias, né? O entorno, né? O que precede e sucede as histórias, né? Porque realmente toda essa atmosfera dá um ganho sem igual, né, em histórias contadas. Isso. Tanto as histórias de quem faz, de quem traz as histórias, né? Que todos nós temos histórias e somos contadores de histórias todos os dias. Tanto as pessoas que vão para o deleite mesmo, o deleite da oralidade, que nessa edição, é a 7ª, o nosso tema é Encantos e Contos, a voz de vocês todos, a voz dos nossos avós e a voz que leva as histórias. A gente até brincava aqui, né? A língua portuguesa ela é fantástica por conta disso, porque ela tem todas essas nuances e está tudo certo. Verdade. É a sonoridade, são as letras e tudo que as palavras trazem, né? E nós, contadores de histórias, levamos essa oralidade que é ancestral, né? Com certeza. E para a gente encerrar nossa entrevista, nossa participação aqui no AL1 com chave de ouro, passa o serviço para o pessoal. Convida mais uma vez para que eles possam se inscrever. Não dá para perder tempo. Não dá. Então, gente, dias 12 e 13 de dezembro, a gente espera vocês. Se inscrevam no link que está disponível na bio da Secult. E todos são muito bem-vindos para contar, para ouvir, para aprender também a contar histórias. Obrigada. Tá certo, então, Damiana. Obrigado também pela sua participação, viu? Boa tarde para você. Então, é isso aí, viu, Cris? Uma grande oportunidade, né? Não só de entender mais um pouco como funciona, mas também pegar algumas dicas com contadores mais experientes e aí, quem sabe, seguir por esse caminho que é muito bonito, que é muito belo. Afinal de contas, quem nunca contou ou ouviu uma história, não é mesmo? Estou voltando com você.
É verdade, Silas Emanuel, muito bacana, viu? Todo esse trabalho, todo esse envolvimento, inscrições abertas, convite feito aqui no AL1. Obrigada mais uma vez, Silas. Chegou a hora do esporte, Guilherme Nobre já aqui com a gente, vem pra cá, Gui. Oi, boa Cris. tarde, seja muito bem-vindo. Quais são os destaques do Gazeta Esporte de hoje, hein? É isso aí, tem muita coisa boa no Gazeta Esporte de hoje. Quero convidar o pessoal aí de casa, desejar um ótimo boa tarde para vocês, porque hoje o Gazeta Esporte está recheado de informações. A gente vai falar sobre o Asa, que está se preparando, iniciou aí sua semana de pré-temporada, está muito bem, inclusive. Deve ainda esperar um jogador ou outro, mas agora o Asa está efetivamente realizando a sua pré-temporada e vale lembrar que a equipe alvinegra ainda tem 3 amistosos para realizar nesse mês de dezembro que está chegando aí, está batendo na porta. O CSA também vai realizar algumas atividades durante o mês de dezembro, vai ter aí 3 jogos treinos anunciados hoje de manhã pela diretoria azulina e, além disso, também deve anunciar pelo menos mais 5 a 6 jogadores para a próxima temporada. Tem essa expectativa, porém os nomes ainda não foram revelados. A gente está nesse aguardo aí para sabermos como vai ser o CSA da temporada de 2026 e, assim como no Asa, o CSA continua trabalhando também firme e forte. Quem está tranquilo, entre aspas, é o CRB, não tem treino, não tem trabalho, pelo menos por parte dos jogadores, porque é aquele momento de férias. O Galo da Praia vai ter aí pelo menos 30 dias de descanso até o retorno às atividades que devem acontecer na reta final de dezembro. O CRB volta e já começa a pensar no Campeonato Alagoano, onde vai buscar o seu pentacampeonato estadual. E além disso, a gente também vai falar sobre o Traipu, porque tem jogo aqui na TV Gazeta no próximo final de semana, Traipu e Atlético do Piauí, também sobre futebol. Então, hoje o Gazeta Esporte está completamente recheado de informações, novidades, muita resenha também. Aguardo você aí de casa para acompanhar com a gente a partir de 1 da tarde aqui na telinha da TV Gazeta, logo após o L1. Cris. Combinadíssimo, Guilherme Nobre. Até daqui a pouco toda a equipe do Gazeta Esporte entra em campo coladinho com o L1. Bom trabalho para vocês, viu? Obrigado, Cris. Até já. E olha só como é que está o trânsito no eixo quartel da região ali no bairro da Pitanguinha. Um telespectador mandou para a gente um vídeo do congestionamento de carros. Por lá, muitos motoristas, olha aí a imagem que a gente recebeu, um vídeo gravado por um telespectador. São os motoristas tentando sair da Avenida Fernandes Lima por causa de um protesto. A gente, inclusive, anunciou aqui que tinha um trânsito lento em um trecho para quem seguia a parte alta da capital pela Fernandes Lima. E o motivo é um protesto dos funcionários do Hospital Veredas, em frente ao hospital, ou seja, para quem segue em direção à parte alta da capital. Quem vai pegar aí esse trecho, a situação por lá é essa, trânsito parado. E aí a gente tem essa imagem ao vivo da Avenida Fernandes Lima para mostrar para você que vai fazer esse percurso sentido agora a parte alta da capital, vai precisar de paciência. A gente tem acompanhado, então, esses protestos dos funcionários do Hospital Veredas. Eles estão aí reivindicando o pagamento de salários e aí é mais um dia de protestos em frente ao Hospital Veredas. Então, você que vai seguir agora para a parte alta da capital, Fernandes Lima, vai passar por esse trecho. Se puder pegar vias alternativas, é melhor. Você vai estar se livrando do congestionamento por lá agora. Vamos dar uma olhadinha nas fotos que vocês mandaram pra gente. É mais uma rodada do Você no L1 e a turma de casa nos acompanhando nessa terça-feira, como a Ana Lívia, lá do Benedito Bentes. Olha aí, já pronta para ir para a escola, uma princesa. E essa turma tá na reta final, muita gente já na contagem aí para as férias de fim de ano. Um cheiro, Ana Lívia, para você lá no Benedito Bentes nos acompanhando. Olha aí o Eric Alves, Santos Dumont. Muito obrigada, Eric, pela gratidão, pela foto, pelo registro. Eric Alves, lá no Santos Dumont. Bernardo, clima bom, cheiro para você, meu príncipe, gratidão também pela sua participação. Olha aí a turma se organizando para ir para a escola, voltando da aula. E o Astianar, que será se eu acertei o nome dele? Duarte, lá no Cruzeiro do Sul. Que nome, hein? Internacional. Muito obrigada, viu, pela sua participação, nos acompanhando lá do Cruzeiro do Sul. Um grande abraço na família. Nossa gratidão a todos os nossos telespectadores nos acompanhando também nessa terça-feira. Bora para o nosso último intervalo. Na volta, a iniciativa dos policiais rodoviários federais que transformaram a Manhã de Crianças em tratamento contra o câncer no momento de muita risada e diversão, um momento leve para essa meninada. A gente vai trazer todos os detalhes na volta, não sai daí não. De olho no trânsito com essa imagem que a gente tem aqui, ó, nesse cruzamento, naquela região perto da Buarque de Macedo. O trânsito está fluindo bem. Trânsito em Maceió, nesse trecho, é o que a gente acompanha agora. Nós voltamos já já, agora 12h38, não sai daí não. O intervalo é bem rapidinho.
L1 de volta em Campestre, região norte do estado, teve comemoração para celebrar os 31 anos de emancipação política do município. Às 6 horas da manhã, a tradicional banda fanfarra da cidade já estava desfilando pelas ruas. Em seguida, houve a cerimônia de hasteamento das bandeiras com as autoridades municipais, seguida de um delicioso café da manhã aberto aos moradores da cidade. E às 9 horas da manhã, foi celebrada uma missa em ação de graças na paróquia São José. E a programação não para por aí. Às 10 da noite acontecem shows artísticos no pátio de eventos da cidade. Todo mundo aí da cidade e da região convidado para essa programação. E a gente fala agora de um tema que gera muitas dúvidas e até conflitos familiares, a herança. Como é a partilha dos bens de um parente que se foi, hein? Quem são os herdeiros legais? Quem vai tirar essas e outras dúvidas aqui com a gente é a advogada Ana Paula Mendes. Ana Paula, muito obrigada pela gentileza em estar com a gente nessa terça-feira. O que é que a lei considera como herança e quem tem direito? Quem são os representantes legais que vão ter acesso a esses bens? Boa tarde a todos, né? Todos que estão ligadinhos aqui na Gazeta. Muito obrigada pelo convite de estar representando a advocacia e a Amada também, né? Essa associação maravilhosa de advogadas associadas. E, então, é muito importante deixar claro que a herança é tudo aquilo, todas as propriedades, né? Todos os bens ativos e passivos pertencentes ao de cujos, pertencentes ao falecido, ativos e passivos. Tem um questionamento também que muita gente acha, né, na linguagem popular, que depois que uma pessoa falece, todas as dívidas foram perdoadas. E não é bem assim. Então, com a herança, né, com a divisão de bens, se é primeiramente pagas as dívidas. Então, dívidas, impostos e tudo aquilo que sobra é sim herança. Dependendo da herança, pode até nem sobrar, né? Dependendo da dívida, pode até não sobrar. É verdade. E aqueles que têm direito à herança são, nós vamos falar sobre os herdeiros legítimos. Aqueles que são legítimos, aqueles que são necessários e eles não podem ser excluídos em hipótese alguma do direito de herança, do direito de receber, que são os ascendentes, pais, avós, na falta dos pais, avós, os filhos, na falta dos filhos, os netos e o cônjuge ou a companheira ou o companheiro. No caso do cônjuge, se for uma união estável, como é que fica essa partilha? Ele vai ter direito igual a qualquer outro, como se o casamento fosse de forma diferente na união estável? Essa é a pergunta que nós mais recebemos e muita dúvida. Na verdade, o companheiro, ele tem os mesmos direitos. Houve uma decisão até recente do STF atestando isso, que o companheiro, ele tem os mesmos direitos da união estável, na relação de união estável, dentro do casamento de um cônjuge, né, normal, de um casamento de partilha de bens, nessa união estável. Então, nessa conjunção, ela ou ele vai receber a meação, que é a metade de toda a herança, 50% dessa herança, do que foi deixado pelo falecido ou pela falecida, e depois desses 50% vão para a herança. Outra questão também que nós recebemos é a questão dos bens particulares do falecido, ou seja, aqueles bens que o falecido tinha antes do casamento ou antes da união estável. Esses bens, o parceiro, o companheiro, assim como o cônjuge, aquele que foi casado, né, civilmente no direito, eles têm também direito à herança, mas aí eles concorrem de igual por igual com os filhos. Agora, se a pessoa, antes de morrer, ela deixou um testamento, mas aqueles herdeiros não concordam com a divisão daqueles bens, é possível contestar? Sim, é possível contestar. Deixa eu só fazer uma observação sobre a pergunta anterior. No caso do cônjuge, a legislação fala que o que vai se aplicar é a união parcial de bens e não a universal. Então, se existir parceiros que eles estão numa relação de união estável, o que se aplica é diretamente a união parcial de bens, né? Então, metade é do cônjuge, a outra metade, os bens particulares, vão para a herança e essa companheira também ainda herda junto com os herdeiros.
No caso da pergunta atual sobre se há a possibilidade de contestar esse testamento, sim, há uma grande possibilidade. Inclusive, nós temos inúmeros testamentos que foram contestados atualmente. Mas como contestar um testamento? O que é que pode alegar o que pode alegar para contestar um testamento? Então, se o falecido ele não estava dentro das suas faculdades mentais no momento que ele fez o testamento, se ele estava com alguma deficiência intelectual, se ele estava fazendo uso de medicações muito fortes que diminuíam até essa questão mesmo do mental, né? Se ele não tinha faculdades mentais 100% naquele momento pelo uso de remédios fortes, a depender do caso. Se esse falecido ele foi de alguma forma forçado, coagido a fazer um testamento para beneficiar alguma instituição ou beneficiar alguma pessoa ou terceiro ou uma pessoa que ele tinha atritos. Inclusive, um dos maiores quesitos mesmo que nós temos hoje no judiciário de contestação de testamento é quando o testador, né, o decúbito do falecido, ele não responde à lei, ele não respeita a lei. Qual o quesito que o testador precisa respeitar a lei? 50% do que ele tem, ele só pode dispor de 50%. Ele tem 100%, ele tem 100 mil reais em bens. Ele só pode dispor no testamento de 50 mil. Esse 50%, esses 50 mil, ele pode doar para qualquer pessoa. Para um terceiro, para um filho, para deixar para cônjuge, deixar para uma instituição, ele fazer uma doação, ele pode dispor. Mas, além dos 50%, ele não pode, porque os outros 50% é da parte legítima, que são esses sucessores, que são esses herdeiros, né? Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge. Então, se ultrapassar os 50%, esse testamento, ele já é nulo de pleno direito. Tá certo, Ana Paula. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no L1, tirando as dúvidas sobre a questão da herança, né? Motivo de muitos conflitos familiares. Gratidão, Sim. Viu, pela sua participação aqui com a gente no L1. E estudantes e professores dos cursos de música da UFAL estão promovendo apresentações de graça no centro de Maceió. O encerramento do semestre letivo também contam com várias oficinas e palestras. Toda essa programação é aberta ao público, é tudo de graça. Todos os anos, a Universidade Federal de Alagoas prepara a tradicional Semana da Música, que conta com uma programação diversificada e a presença de alunos da instituição. Entre eles, os alunos do canto lírico, que encantaram o público com as suas vozes potentes. As estudantes contam sobre a emoção de subir ao palco e se desafiarem a mostrar todo o conhecimento adquirido nas aulas. A gente fica bastante nervoso, né? Porque é uma responsabilidade. A música sempre traz para a gente isso, uma disciplina. E também é uma grande oportunidade para a gente ir trabalhando isso mesmo no palco, né? A gente sabe que nem tudo é perfeito, né? Mas a gente tem que aproveitar a cada momento como se fosse o único. O canto é a junção da música sintetizando na emoção. Então tem o nervosismo de toda a apresentação, mais do que a música quer passar. Trabalhamos várias músicas e temos umas experiências de palco como essa para ir tranquilizando, e a cada apresentação a gente vai ficando mais tranquilo. Para chegar até a mostra, os alunos passaram por um longo período de preparação, que incluiu técnicas e escolhas de repertórios. São horas de estudo por dia e as nossas aulas, e é muita dedicação mesmo, como qualquer outro instrumento. Então, cada peça visa proporcionar um desenvolvimento com algum desafio, mas também
que seja possível para que no final do ano ele esteja aqui se apresentando. Então, esse trabalho da escolha do repertório é bem cuidadoso e a gente procura sempre colocar a música brasileira, tanto que a segunda parte do programa foi todo de música brasileira e estamos sempre colocando compositores alagoanos. Várias músicas de vários alagoanos, principalmente Ekel Tavares, que é um dos nossos grandes compositores. O Ekel é um dos grandes nomes de Alagoas, né? Um dos expoentes lá do século XX, que conseguiu compor mais de 300 músicas com inúmeras parcerias, né? Boa parte da minha apresentação hoje, ela foi toda alagoana, então foi um prazer duplo. Apresentações de violino, violão e piano também marcaram o evento, com um recital de músicas de câmara tradicionais dos séculos passados. Inicialmente, isso tinha uma finalidade nas cortes, né? Eram aquelas músicas feitas por um conjunto de músicos para dar uma ambiência naquele cômodo, na Câmara, né? Mas depois começou, quando caiu as monarquias, a República, começou o século XIX, começou a simbolizar esse encontro entre músicos, tocando juntos para fazer música. O momento, que contou com um trio de instrumentos, trouxe para o público um pouco mais da música erudita e clássica. Sempre uma nova emoção estar no palco, né? A gente nunca tem certeza do que vai sentir. Por isso que a gente sente essa responsabilidade, né, de fazer um trabalho bacana, porque são meses de preparação. Então, me senti muito realizada e feliz e animada para melhorar ainda mais. É um momento muito importante, né, como fechar um ciclo. A gente vem trabalhando o semestre todo, preparando o material. Tanto eu quando vou tocar, também vai ter um dia que eu vou tocar com meus alunos do estágio. Também é um momento bem importante de fechar esse ciclo, colocar os alunos para colocar em prática aquilo que a gente vem trabalhando durante o semestre inteiro. E o público aprovou cada nota tocada, aproveitando a apresentação e aprendendo um pouco mais. Eu achei maravilhoso. As peças que a professora Nara tocou, foi incrível. Tocou o concerto para violino de Beethoven, que eu nunca tinha ouvido tocar e eu sempre queria ter visto, e pela primeira vez eu pude ver. Absorver um pouco dos ensinamentos dela, né? As técnicas, a sonoridade, tudo é algo que a gente pode analisar e se inspirar para melhorar, né? Hoje à noite, um dos destaques será a Orquestra Sinfônica Universitária, sob a regência do maestro Newton Souza. O grupo, formado por 25 estudantes, preparou uma apresentação com músicas atuais e contará com uma participação especial. O aluno da professora Débora Borges vai fazer o recital de meio de curso dentro do nosso concerto. E isso mostrando que a orquestra também serve como um trato pedagógico, como um grupo de preparação onde os alunos podem exercitar a sua prática performática no instrumento junto com a orquestra. A Semana de Música da UFAL tem como objetivo finalizar o ano letivo dos alunos com recitais e apresentações musicais. E com tanto talento subindo ao palco, o evento cumpre um importante papel social de tornar acessível ao público esse tipo de arte. O nosso curso de música aqui ele tem uma presença muito forte com as ações extensionistas na comunidade, né? Então, para a gente assim, é uma alegria poder abrir um pouquinho as portas da universidade neste momento do ano e receber a comunidade com uma programação bastante diversificada, né, atende todos os gostos, desde crianças, adultos, quem gosta de música erudita, quem gosta de popular, quem não conhece pode ter oportunidade de conhecer. Então, para a gente é muito gratificante. A Débora, além de professora de violino, também integra a programação do evento. E ela conta que estar nos palcos ajuda ainda mais na troca com os alunos. É uma coisa que eu sempre falo para eles, que é importante que o músico tenha essa vivência de palco. Então, eu não posso falar se eu também não fizer, né? Então, a gente aproveita também esses espaços para isso. A programação segue até sexta-feira e contará ainda com oficinas, palestras e apresentações culturais, todas gratuitas. Essas mesas, né, e também na sexta-feira vai ter uma palestra para professores de violino. Esses aí vai ter um momento de inscrição, 30 minutos antes, que pode ser feito diretamente aqui, para certificado de horas, né, porque os alunos eles precisam, né, às vezes para comprovar, para ter essas horas dos certificados. Mas as pessoas da comunidade que quiserem participar, se não quiserem se inscrever, se quiserem vir como ouvinte, participar também, entender essa discussão, futuros alunos do curso que quiserem, né, que estão prestes a fazer, né, o teste específico, que já é na semana que vem, né, para os futuros
futuros alunos que quiserem vir participar dessas discussões também estão convidados. Não precisa se inscrever para assistir os recitais. Eles acontecem aqui no Espaço Cultural da UFAL, que fica em frente à Praça Sinimbu, no centro. Lembrando que a programação do evento começa a partir das 10 da manhã. A apresentação da orquestra universitária será às 4 da tarde. Para conferir toda a programação, basta você acessar o site da universidade, ufal.br. E a Polícia Rodoviária Federal realizou hoje uma ação solidária com crianças em tratamento contra o câncer infantil. Foi uma manhã de diversão que levou esperança para quem enfrenta uma verdadeira batalha pela vida. Com tanta animação para participar da brincadeira, nem parece que Ingrid, de 5 anos, tem enfrentado uma luta contra o câncer. A mãe explica que o diagnóstico saiu há quase um ano. Eu fiz exame de sangue, aí deu alterado, só que ela não me falou qual o motivo de deu alterado. Aí ela teve uma febre, eu levei no hospital de Santana do Ipanema e cheguei lá, ela falou que ela ia ser transferida por HGE. Do HGE a gente veio aí transferiu para cá, para Santa Casa. Quando chegou aqui, aí eles deram o diagnóstico, que era a leucemia. E a gente nunca teve assim esse momento do Dia das Crianças, nem do dia de Natal. Aí a gente podendo participar sempre é bom. E ela sempre gosta. E nesse momento difícil da vida de vocês se torna mais especial? E muito. E principalmente para ela, que não pode estar saindo. Aí a gente aproveita quando tem aqui. Assim como Ingrid e outras crianças com a doença, assistidas pela pediatria oncológica desse hospital no bairro do Farol, vivenciaram momentos de alegria com atividades de recreação, lanche coletivo, a oportunidade de conhecer melhor os veículos da Polícia Rodoviária Federal e até compartilhar um momento que a maioria dos assistidos aqui já viveu, o que tornou o dia ainda mais especial. A gente já mantém o cabelo raspado, mas sempre dá um tempo para ele crescer, para poder participar aqui com as crianças, né, que esse é um momento especial para eles também. Gostei, achei muito massa, ficou igual a minha quando o meu cabelo caiu. Foi uma emoção grande, né? Porque ele ficou assim, a dele caiu o cabelo, ele ficou muito triste, nós chorou, mas eu conversei com ele, ele aceitou, né? E para mim é uma emoção grande, né? De hoje eu vi ele feliz fazendo, ele só não quer fazer mais nada dele, né? Ele prefere fazer nada dos outros. A campanha é uma realização da Polícia Rodoviária Federal que acontece todos os anos em combate ao câncer infantil. João, o que foi que você mais gostou aqui nessa festa? Das brincadeiras, dos presentes. Do lanchinho também? Queria mais dias assim? A PRF há vários anos, ela já vem fazendo essa ação que a gente chama de policiais contra o câncer infantil. A PRF junta, através de doações da própria instituição, dos policiais, a gente consegue arrecadar para trazer um momento de alegria para essas crianças que estão passando por um momento tão difícil. A gente traz brincadeiras, presentes, um lanche diferente para eles. A gente tenta proporcionar nesse momento aqui um ambiente para que eles possam esquecer um pouco o tratamento e poder brincar como qualquer criança brinca todos os dias. Experiências como essa, com certeza, marcam a vida de quem participa. Gostei, foi da alegria deles, né? Meu filho e tanto das outras crianças também que estão participando aqui também. E a mãe e os pais também que estão aqui presentes. Muito especial, até porque as crianças já sofrem, né, no decorrer desse tratamento, eles ficam interdiados. E eu acho interessante e legal para eles, né? Que eles aproveitam, se divertem. E só a gratidão, né? Coisa boa, uma manhã diferente para essa meninada, né? Por hoje é só, muito obrigada pela companhia. Você pode rever essa edição do AL1 pelo nosso portal gazetaweb.com. Vem aí Guilherme Nobre e Madison Delano com as notícias do esporte. Excelente tarde para todo mundo. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no AL1. Tchau, tchau.